Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Aruan e nessa aula vamos abordar a função do primeiro grau, também conhecida como função afim. Então, antes da gente iniciar, se você gostar do vídeo, se inscreve no canal e dá um like aqui no nosso vídeo para acompanhar nossas próximas aulas. Então, vamos lá, vamos falar aqui de função afim. Então, começando aqui pela definição de função afim e identificação dos coeficientes. Vamos ler o que está escrito ali, ó. Uma função f de real em real, não é? Onde aqui temos o domínio e aqui o contradomínio, é uma função afim, ou função do primeiro grau, quando existem dois números reais a e b, sendo a diferente de zero, tais que f de x igual a x mais b. Ou, nessa outra anotação, y igual a x mais b. Então, vamos lá. Nós temos uma função afim, ou também chamada de função do primeiro grau, também chamada de função polinomial do primeiro grau, quando existem aqui dois números reais, não é? Dois coeficientes, a e b, onde o a ele vai acompanhar o x, ele vai acompanhar a variável x, e o b é o termo independente. Veja que o a ele tem que ser diferente de zero. O a tem que ser diferente de zero, porque se ele for igual a zero, esse termo aqui vai ser zero e não vai cumprir a definição de uma função afim, vai ser uma função constante. Então, o a, que é o cara que acompanha o x, tem que ser diferente de zero. Temos aqui, então, o a e o b. O b é o termo independente, ok? Ele não acompanha a variável, ele está aqui sozinho, é o termo independente. Beleza. Veja aqui a lei de formação, a cara da função f de x igual a x mais b, ou nessa outra anotação, em vez do f de x, a gente coloca y. Y igual a x mais b. Tá ok? Então, primeiramente aqui, vamos identificar esses coeficientes a e b. Então, veja aqui, ó, o a é quem acompanha o x. O b é o termo independente. Então, nesse exemplo A aqui, perceba que o a é 2, o coeficiente angular, né, o a é 2, e o b, o termo independente, é 1. Então, o a é o número que acompanha o x, é o coeficiente que acompanha o x, e o b é o termo independente. Nessa letra B aqui, temos outra função afim, então vamos identificar aqui, ó. Perceba que o a é quem está acompanhando o x. Veja você que tem um menos 1 multiplicando o x aqui, certo? E o 4 está ali, que é o termo independente. Então, o a vai ser menos 1. E o b, o termo independente, é 4. Pronto. A menos 1, b igual a 4. Beleza. E nessa letra C aqui, veja que o 1/3 está multiplicando o x. Então, o a, que é o coeficiente do x, ele é igual a 1/3. E o b, o termo independente, é o número que está sozinho ali, é 5. Certo? Letra D, veja aqui, ó, y é igual a 4x. Então, o a é sempre quem acompanha o x. O a aqui é igual a 4. É o número que está multiplicando o x. E o b, quando ele não aparece, ele é igual a 0. É como se tivesse um mais 0 aqui, assim, ó. 4x mais 0. Então, b, o termo independente, é igual a 0. E essa letra E aqui, ó, f de x igual a x. Essa aqui é uma função afim importantíssima, que é a função identidade. Então, veja que aqui é como se tivesse um 1 multiplicando x. Então, o a, o coeficiente angular, é igual a 1. E o b, o termo independente, ele não aparece, então ele é 0. É como se tivesse um mais 0 aqui. f de x igual a x mais 0. Então, o a é 1 e o b é 0. Nessa letra F aqui, perceba que está trocado. O termo do x aqui, ele está na parte da direita, né? Então, está trocado aqui. Então, vamos reescrever ela aqui, ó, y igual menos x sobre 2 mais 2. Só troquei aqui de lugar. Então, perceba que o a é quem acompanha o x. Aqui é como se tivesse um menos 1 meio vezes x. Então, o a é menos meio. E o b, que é o termo independente, é igual a 2. Tá certo? A igual a menos 1 meio, b igual a 2. Então, aí é uma identificação dos coeficientes da função afim. Tá ok? Vamos seguir. E uma parte importantíssima aqui é o estudo desses coeficientes.
e também a raiz da função. Então, vamos lá. Seja f de x igual a x mais b, essa aqui é a lei de formação da função afim, é a regra, não é? É a regra da função afim, é a lei de formação dela, ok? Temos que o a é chamado de coeficiente angular, ou também taxa de variação. Taxa de variação. Então, o a, que é o coeficiente angular, ele é responsável pelo crescimento ou decrescimento da função. Veja que a representação gráfica da função afim é uma reta. Então, a representação gráfica no plano cartesiano de uma função do primeiro grau é uma reta. Quando a, que é o coeficiente angular, ele for positivo, ele for maior que zero, vamos ter uma função crescente. Então, a gente tem uma reta crescente no plano cartesiano. Olha ela aqui, ó. Uma reta crescente. O que é uma reta crescente? À medida que o x aumenta, o y aumenta também. Então, se o a for positivo, se o a for maior que zero, a função é crescente. Se o a, que é o coeficiente angular, for negativo, temos uma função decrescente. Uma reta decrescente lá no plano cartesiano. E o que é uma reta decrescente? À medida que o x aumenta, o y diminui. Então, a positivo, função crescente. A negativo, função decrescente. Tá certo? E o b, que é o coeficiente linear, ele desempenha um papel importante na função afim. Perceba que ele vai ser ali, ó, ele vai localizar a interseção da função com o eixo y. A interseção da função com o eixo y. Então, se a gente tem aqui um plano cartesiano, ó, eixo y é o eixo vertical, eixo x, o eixo horizontal, e uma reta aqui que é a representação da função afim no plano cartesiano. Perceba que o ponto aqui onde ela toca o eixo y, o ponto de interseção com o eixo y, é o b, é o coeficiente linear. Então, veja aqui, se nós temos a função afim aqui, a lei de formação geral dela, y é igual a x mais b. Veja que onde a função corta o eixo y, o x dessa função, a abscissa desse ponto aqui é zero. Então, no lugar do x ali, eu vou colocar zero, ó. A vezes zero mais b, o y é igual a isso aqui. Então, como a vezes zero é zero, eu vou ter que y é igual a b. Então, quando o x é zero, o y da função é o b. Então, ela corta ali o eixo y no ponto x igual a zero, y é igual a b. Então, esse ponto aqui, ó, é 0b. Então, resumindo, o b, que é o coeficiente linear, ele indica onde a função corta o eixo y. Ele é a ordenada do ponto onde a função corta o eixo y. Certo? E a chamada aqui raiz ou zero da função. Vamos ler ali, ó, a interseção da função com o eixo x, onde o y é igual a zero. Então, perceba aqui, ó, nós temos aqui um plano cartesiano, eixo y é o eixo em pé, né, o eixo vertical, eixo x é o eixo horizontal, e eu vou desenhar aqui uma função qualquer, uma função afim, né, uma reta qualquer da função aqui. Então, temos aqui nossa função afim. Onde ela corta ali o eixo x, esse ponto aqui, ó, é a chamada raiz da função. Raiz da função. Veja aqui na lei de formação, ó, y igual a x mais b. Onde a função corta o eixo x aqui, o y dela é zero. Então, nesse ponto aqui de interseção com o eixo x, o y desse ponto é zero. Então, no lugar do y aqui, eu vou colocar zero. Então, zero é igual a x mais b. E agora eu vou isolar esse x. Vou passar o b para lá negativo. Menos b igual a x. Ou ax igual a menos b. Passo a dividindo. Então, x igual a menos b sobre a. Então, perceba ali que quando o y é zero, temos que o x, que é a raiz, é menos b sobre a. Ou seja, esse ponto aqui, ó, ele tem abscissa menos b sobre a e ordenada zero. Tá certo? Então, resumindo, a raiz da função, também chamada de zero da função, é
onde a função corta o eixo x. Tá certo? Beleza, então vamos seguir aqui. Vamos fazer um exemplo para aplicar tudo isso que a gente viu nessa aula. Então, se liga aqui, ó. Ele quer que a gente esboce o gráfico da função y igual a 2x mais 3 aqui no gráfico. Então, ele deu a lei de formação. Logo de cara aqui, a gente percebe o termo independente, o b. O b está aqui, o b igual a 3. Então, logo de cara ali, a gente já tira o coeficiente linear. B igual a 3. E quem é o b no gráfico? É onde corta o eixo y, onde a função corta o eixo y. Então, ela vai cortar aqui nesse ponto aqui. Nesse ponto onde x igual a 0, y igual a 3. Então, determinei um ponto. Preciso determinar outro ponto, aí eu vou conseguir esboçar a reta, porque 2 pontos definem uma reta no plano cartesiano. Então, veja aqui a lei de formação, ó. Y igual a ax mais b. Aí a gente já tem o b, não é? Então, já temos um ponto. O outro ponto ali é onde corta o eixo x, é a raiz da função. Então, a gente precisa obter aqui a raiz da função. Na prática, a gente vai igualar o y a 0 e obter o x. Então, a lei de formação da função é essa aqui, ó. Y igual 2x mais 3. Eu quero obter a raiz, então eu vou zerar o y. Zerei o y, 0 igual a 2x mais 3. Agora eu resolvo essa equação para achar o x e achar a minha raiz. Então, passo 3 para a esquerda negativa. Menos 3 igual a 2x, ou 2x igual a menos 3. O 2 vai dividindo, então x igual a menos 3 sobre 2. Menos 3 meios. Em número decimal, x é igual a menos 1,5. Certo? Então, achei aqui a raiz da função. Então, ela corta o eixo x aqui no menos 1,5, que está entre o menos 1 e o menos 2. Vou colocar o ponto aqui. Pronto, tenho 2 pontos. Tem o ponto que eu determinei pelo coeficiente linear, que é o b, e tem outro ponto que é a raiz da função. 2 pontos definem uma reta. Então, vamos colocar aqui esse ponto, ó, menos 1,5, 0. E agora eu vou traçar a reta. Vou esboçar o gráfico da função. Ela aqui, ó. Essa função afim está aqui. Perceba que é uma função crescente, então o a é positivo, então está coerente, ó. A maior que 0. Então, função crescente. Então, essa função aqui que eu desenhei é exatamente essa que foi dada, y igual a 2x mais 3. Então, para você esboçar o gráfico de uma função afim, você precisa de 2 pontos. Ali no caso, como o b é 3, eu localizei onde corta o eixo y e achei a raiz da função. Tá certo, galera? Então, vamos fechar essa aula por aqui e a gente continua no próximo vídeo essa aula de função afim. Espero que você tenha gostado, entendido. E se você gostou, entendeu, dá um like no vídeo aí e se inscreve no canal para mais aulas como essa. Valeu, galera. Grande abraço.